Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que você já tem se acostumado a assistir ao vivo, nas quartas-feiras, no canal do YouTube, e se acostumado também a aprender que a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas, andam juntas e sempre andarão juntas. Aquela fé que vemos claramente, entendemos claramente, de que um grande Deus fez o universo, fez a vida, e que suas assinaturas se veem claramente na sua obra. Na biologia, na química, na física, na cosmologia e hoje, principalmente, na matemática. A linguagem de Deus, muitos têm assim classificado essa ciência magnífica. A ciência das ciências, tudo no fundo, é matemática. Alguém já disse que se você não conseguir transformar a sua teoria numa equação matemática, você não tem ciência. Olha só, esse programa tem entrevistado grandes homens e mulheres que, ao exercer a ciência, ao estudar a ciência, têm enxergado sinais claros de que não foi uma grande explosão casual que formou o universo, formou a vida. Um ser de extrema inteligência formou tudo. Às vezes a gente discorda até das nossas posições teológicas e filosóficas. Alguns têm uma visão um pouco diferente nessas áreas, mas a ciência, todo mundo concorda. É um ser de extrema inteligência que fez todas as coisas. Os nossos entrevistados, pessoal fantástico, magnífico, eles todos têm dado um show aqui de evidências, um bate-papo super legal. Pessoas que, na sua vivência, no seu observar do universo, da vida, têm encontrado assinaturas claras de um grande Deus. E hoje, obviamente, mais esse Fé e Ciência não poderia ser diferente. Nós temos aqui, hoje, um convidado para lá de especial. Além de ser ter um grande conhecimento em ciência, matemática, engenharia, ele também foi um jogador de futebol, jogou do lado de um craque, depois falaremos sobre isso, e também é músico, dará uma palhinha aqui com o seu cavaquinho, então você não pode perder. Quem será que nós estamos recebendo aqui? O professor, engenheiro, músico, jogador, tudo que você puder, vários adjetivos aí, né, poderiam ser utilizados para descrever o nosso entrevistado. É o Marcelo Vidal. Marcelo, um grande privilégio ter você aqui no Fé e Ciência. Uma boa noite a todos, agradecendo muito ao convite que foi feito, Marcos. É um prazer imenso estar aqui, de alguma forma dialogando, né, sobre essa questão tão sutil e ao mesmo tempo tão incentivadora de buscas, né, que é o entendimento, a compreensão do universo e de nosso papel aqui, né. Eu acredito que a matemática, que sempre me ajudou, né, e eu acredito que ela pode ajudar também muito mais gente. Muito bem, Marcelo, a gente sempre começa conhecendo um pouco mais do nosso entrevistado. Seria assim, um Marcelo pelo Marcelo, tá bom? E, eu falei aqui, né, já joguei aqui um spoiler, né, que você jogou com um grande jogador de futebol. Eu sou da macaquinha querida mais amada do Brasil, não é? Macaca querida, né? Amor de minha vida, sou louco por você, conhece a música? Tenho uma paixão pela Ponte Preta, mas esse jogador que você vai falar aqui, jogou lá no outro time, né? Nos adversários. Quem seria esse grande jogador? Fala aí para a turma toda. Foi o Careca, né? O Careca é de Araraquara, de onde também nascemos, né? Fizemos dupla diária quando éramos Dente de Leite. Primeiro campeonato Dente de Leite de futebol em Araraquara foi em 1970 e a gente fez dupla diária lá. E depois, no juvenil, nós nos reencontramos, disputamos o juvenil por um outro time chamado Benfica, fizemos dupla diária novamente.
Aí no ano seguinte ele foi convidado para vir para o Guarani e 2 anos depois, né, 78, ele se tornou campeão brasileiro, né? É um grande amigo, levou a família toda para Campinas, né? E é isso. A gente teve o prazer de jogar com um cracaço de bola. E era muito legal. A gente estava conversando aqui, né, Marcelo? Eu também joguei com cracaço, viu? Joguei com o Nenê Santana. Você lembra, né? O Nenê Santana, a gente jogava bola juntos. Nenê Santana se tornou um grande zagueiro, não é? Mas ele jogava no meu time de centroavante, o zagueiro era eu, né? Os caras bons sempre vai pro ataque, né? E os médios, assim, né? Joga mais um pouco para trás. Mas depois ele se tornou um grande quarto zagueiro, acho que o Nenê Santana foi. Isso. Eu não sei. Nenê, você está nos ouvindo aí, Nenê? Saudade de você. Jogamos bola junto, viu, Marcelo? Marcelo, além de jogador de futebol, você também é cantor, compositor, não é? Troca um grande instrumento, cavaquinho, você vai dar uma palhinha no final. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o seu CD, mas não está escrito Marcelo Vidal, aqui está escrito Marcelo Teroca. O que é esse tal de Teroca aqui, Marcelo? Fala para nós. O Teroca veio dessa ligação com o futebol, porque na minha casa, meu apelido era Cello, depois Tero, né? E até meus irmãos até hoje me chamam de Tero. E quando nós fomos jogar futebol, né, o técnico lá do Dente de Leite admirava música sertaneja, ele adorava duplas sertanejas, né? E a gente fazia muito gol. Então ele falou, mas não dá uma dupla sertaneja Tero e Careca ou Careca e Tero, tem que ser Careca e Teroca. Aí você não gosta do apelido, o apelido pega e hoje não ligo, até gosto. Muito bem, então é Marcelo Teroca é o seu apelido, né, para a dupla sertaneja. Não sei se eu já falei, mas o Marcelo também é escritor. Aqui seu livro, né, Marcelo? Isso. Qual é o título mesmo? A arte da coincidência, o código matemático da existência. Muito bem. Aqui aparecem vários números, é o tema da nossa entrevista, não é? Esses números mágicos aí da matemática que aponta para um criador. Como é que você se interessou pela matemática e como que a matemática te aproximou mais desse ser que todas as coisas fez, Marcelo? Olha, eu tive sorte na época do ginásio, que tivemos um excelente professor de matemática, ele é um ídolo lá de Araraquara, da cidade, esse professor Ulisses, né? E eu, por sorte, ainda estudava numa das classes que ele dava aula, que era do filho dele. Então, a gente frequentava a casa do seu Ulisses, além de na escola. Então, ele era um cara motivador, um cara que gostava demais da matemática. Então, eu sempre gostei da matemática e com ele, então, de professor, ficou mais fácil, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na engenharia da USP lá em São Carlos, comecei a fazer a faculdade e logo depois, questão de 1 ano e meio, 2 anos, até para nos mantermos lá numa república, né, apareceu um concurso para dar aula no cursinho da faculdade, que era o CASO. E a matemática, eu fui lá, estudei e passei, e aí engenharia, música, futebol e as aulas de matemática, tudo junto foi sendo levado, né? E foi mais ou menos assim ao longo da minha trajetória toda, né? Agora, a matemática, ela começou a me incomodar, porque assim, quando a gente, lá atrás, a gente não tinha uma visão clara das coisas, né? A gente vai aprendendo um pouquinho cada dia, né? Mas quando eu comecei a dar minhas aulas, eu não tinha essa percepção que com o tempo a gente foi ganhando, né? E eu comecei a ficar muito incomodado, porque toda vez que a gente ia começar um curso numa sala de aula, a gente fazia uma prévia de quem gostava, ou quem tolerava, ou quem odiava a matemática, e começou a dar números assim, constantes. 80%, 85% das pessoas odiavam matemática. E eu falava para eles, puxa vida, mas eu não dei nenhuma aula para vocês ainda, nós estamos no colegial, estamos começando um colegial e vocês já estão odiando a matemática, né? Por que será? Né?
E eu comecei a perceber claramente que isso tinha a ver com a forma, como a matéria estava sendo colocada no programa, né? Tudo fragmentado, sem ligação com nenhuma outra matéria, né? E isso foi me incomodando muito. E quanto mais eu continuei na profissão, mais isso foi me incomodando. E até que um dado momento eu falei, não, tem que ter essas ligações não podem ser assim, separadas, as matérias, né? E aí eu descobri que existia uma escola em Portugal, chamada Escola da Ponte. Foi logo no pós-salazarismo, né? Uma escola pública ali próximo de Porto, de Portugal, uma escola cuja proposta era holística. Um aprendizado holístico, os mais velhos davam aulas, também ajudavam os mais novos, e era uma coisa muito legal. E eu falei, nossa, essa escola existe. Essa escola existe. Falei, puxa, é essa escola que eu queria trabalhar, né? E comecei a falar com coordenadores onde eu dava aula, né? Mostrando isso, fui atrás dos livros e, de alguma forma, tentar fazer com que isso acontecesse, né? Mas não conseguimos grande coisa. Eu conseguia fazer algumas aulas, eles chamavam de aprimoramento, então eu fazia esse feedback com a moçada e deixava eles à vontade para eles não serem conduzidos por nós, né? E essa experiência me ajudou muito a enxergar que tinha muito mais coisas ainda. Marcelo, isso é uma experiência muito parecida com a minha, né? Porque a química também me apaixonei, eu não me lembro exatamente a professora, mas uma professora que me deu aulas de química, eu falei, rapaz, que ciência magnífica. E quando eu comecei a dar as aulas de química, também percebi mais ou menos essa percepção que você teve com a matemática. Os alunos não gostavam de química porque não tem uma relação direta com o seu dia a dia, uma coisa jogada aqui, outra ali, tinha que decorar fórmulas, né, e nomenclatura. E aí eu comecei a fazer esse link. Quando você faz esse link, você se apaixona pela química, pela matemática. Estou tentando lembrar aqui, quem foi o grande cientista que disse que se você não consegue formular sua teoria numa equação matemática, aquilo lá não é ciência. Acho que foi Newton ou Pascal, alguém assim. E você concorda com isso? Olha, a gente critica um pouco as teorias na biologia que levam à evolução. Aí eu digo assim, sabe por quê? Porque não tem leis. Quando você se colocasse numa fórmula, você poderia ver que estaria equivocado. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu falo assim, existem leis na biologia. Por exemplo, a lei da biogênese. Só vida gera vida, Pasteur, né? E a lei da informação, vida é matéria, mais energia, mais informação. Estou formulando matematicamente, porque quando você põe numa equação, né, Marcelo? Você consegue realmente entender o problema. A matemática é assim, realmente essa ciência magnífica que, por números, por equações, nos permite entender melhor o universo? Sem dúvida. E o que me chamou mais a atenção é que os números irracionais, que são a base desse livro, né? 5 números irracionais que a gente vai falar, mas os números irracionais são maioria no universo dos números. É uma coisa incrível que muita gente às vezes não sabe disso. E no nosso linguajar de professor, eles eram os patinhos feios, né? E eles são maioria. E eu me incomodava com isso, falei, gozado, mas toda hora que a gente for olhar para fenômenos da natureza, bata o olho, a gente vai encontrar o π, vai encontrar o e, que é o número de Euler, né? E eu falei, deve ter mais gente escondida aí, né? E eu me lembro que quando eu comecei a pesquisa, que foi dada num site, eu estava fazendo um trabalho com uma moçadinha que ia lá na minha casa, para fazer justamente essas atividades holísticas, né, de aprendizado. E uma bela noite eu estava andando na pracinha atrás da minha casa lá, e quando de repente me aparece, né, uma equação que eu nunca tinha visto, né, que ligava não só o número de Euler, o E, o π também, mas ligava a razão áurea, o número áureo, o φ. E eu não acreditei, corri para minha casa, joguei no papel, fiz a conta, dava muito próximo de 1.
Aí eu olhei a precisão, estava dando 98,6%. Falei, é uma precisão razoável, não é altíssima, mas não é de se jogar fora. Aí eu lembrava das questões que iam para o vestibular e que em muitas questões colocava-se assim, π aproxima-se a 3, para você fazer a conta. Quer dizer, você está destruindo um número para falar que ele se aproxima de 3. O erro é monstruoso você fazendo isso, né? De ponto de precisão. A outra precisão comum que a gente vê nas apostilas da moçada é a aceleração da gravidade é 9,80, 5, 6, 64, aproxima para 10. Quer dizer, quando você faz a aproximação, você perde a sensibilidade do que aquilo está querendo dizer. Mesmo porque se você aproximar para 10, o universo se desfaz, né, Marcelo? Desfaz. Esse número é extremamente ajustado, é o ajuste fino do universo. Finíssimo. E eu fui atrás disso. Uhum. E aí a hora que aconteceu, a hora que eu percebi o que estava por trás dessa equação, que eu chamei de equação pioneira, que não é uma equação, é uma aproximação, né? Eu fui até a Escola de Engenharia Departamento de Matemática da USP lá em São Carlos mostrar o trabalho, o que estava acontecendo para um grande mestre lá, e ele olhou e falou assim, olha, a única coisa que eu posso falar para você é que você não pode parar onde você está agora, você tem que continuar. Porque ele falou, eu nunca vi essas correlações que você está achando aí, e tem todo sentido, não para, ele só falou isso para mim. E curiosamente, até comentando com você ao telefone, quando a gente conversou dessa entrevista, eu estava lendo o seu livro, né? Fomos Planejados, e você fala muito no seu livro lá, né? Siga os dados sem saber onde vai dar, tem que seguir. Aonde quer que eles nos levem, não é? E foi Vamos isso atrás deles, não é assim, Marcelo? E foi isso que estava acontecendo. Sim. Não tinha um roteiro. Eu fui saindo da matemática, caí na psicologia, da psicologia para a história antiga, da história antiga para a cosmologia, cosmologia para psicologia, psicologia para física quântica, e eu fui entrando. E a coisa foi se ligando. Eu falei, meu Deus, tá tudo ligado. E no fim nós tivemos esse livro aqui, né? Olha, A Arte da Coincidência, o Código magnífico e matemático da existência. Aí você tem vários números aqui, né, Marcelo? E a nossa palestra é exatamente sobre esses 5 números mágicos, que o mágico vai por minha conta, você não falou sobre a magia, mas a matemática é fantástica. Um dos argumentos da teoria do design inteligente que a gente defende, né, Marcelo, o grupo do design inteligente, é exatamente um ajuste fino do universo nas 26 constantes universais. Falamos da constante aí gravitacional, a massa dos elementos, a massa das partículas atômicas. E a gente fala, olha, um ajuste absolutamente improvável. Mas esses números que você apresentará aqui para a gente às vezes menciona, mas eu nunca vi ninguém sistematizar tão bem como você fez no seu livro. É magnífica essa sistematização. Eu estava batendo o olho, não li ainda, né, Marcelo? Ó, gente, é muita informação. Olha, quantas páginas tem nesse? 564. 560, você ganhou do meu, do Fomos Planejados, que tem 460. E eu falei, rapaz, quanta coisa que a gente pode enxergar nessa criação desse grande Deus que tem a matemática. Como ele usou essa ciência tão incrível, linda, bonita, que a minha filha não gosta muito de matemática. Eu falei, filha, matemática é a alma da ciência, a alma do universo. A química é toda matemática, uma ciência exata. A gente vê você já viu as equações de Schrödinger, que definem os orbitais? Uma coisa absurda, né, Marcelo? Mas aí eu queria... Vamos dar uma olhadinha na sua apresentação. A gente tem bastante coisa para falar sobre esses 5 números mágicos. Tem uns slides aqui, olha. Bom, o título é esse, olha. O Código Matemático de Deus. Os 5 números mágicos. Marcelo Longo Vidal. Ou Marcelo Teroca. Marcelo, antes de passar para os slides, o Código Matemático de Deus. Existe um código matemático. E esse código aponta para esse ser que é Deus, que a gente está todo mundo procurando, a gente estava conversando, né, Marcelo? A gente tem até uma
uma percepção um pouco diferente de que como seria exatamente esse Deus e tudo mais. Mas a gente vê esse Deus lá, não é? Por que existe esse código? Por que ele é matemático e por que ele aponta para Deus? Me explica. Isso é interessante, porque eu não parti disso nas pesquisas, né? E os números foram me levando a uma forma de padronização de linguagem, que eu chamo no livro de padrão da criação, né? Eu comecei a perceber isso justamente a hora que eu extraí a raiz quadrada da razão áurea. E por que raiz quadrada? Porque a raiz é a origem, é de onde se origina, de onde vem. E por que é a raiz quadrada e não é raiz cúbica, ou raiz quarta, ou raiz quinta? Porque nós estamos no mundo dual, a raiz de índice 2, né? Nós temos o quente, o frio, né? O claro, o escuro, o dentro ou fora, né? E essa dualidade que comanda... O bem e o mal. O bem e o mal, né? E essa dualidade, você que é bamba na química, né? Ela, no fundo, se a gente parar para pensar com muita calma... Ácido e base, né? Isso. E essa dualidade, na verdade, ela nasce do hidrogênio. Porque o hidrogênio não tem nêutron. Então fica o próton e o elétron, um chamando o outro para ver o que vai acontecer. É, né? o átomo fundamental, né? E é por isso que, assim, que de todos os outros teriam ser derivado, não é? Tabela periódica, ele é o 1, né? Uhum. E o 1 acaba sendo, dentro da sequência de pesquisas, acaba sendo justamente o número que é atribuído ao Criador. Sim. E é interessante, eu estava conversando com amigos da matemática, falei, interessante, né? Se você pegar a quantidade de números que tem entre 0 e 1, e a quantidade de números que tem do 1 até o infinito, vamos dizer, é igual. É igual. Ou seja, se você pegar um número que a gente coloca à direita do 1, que a gente chamou de estereotipo, ou tipo, né, típico, número típico, e você multiplicar pelo seu arquétipo, que está entre 0 e 1, você vai dar 1 sempre. Né? Marcelo, mas aí eu até estava outro dia vendo uma apresentação muito interessante, porque ele falava assim, olha, a gente fica imaginando que os números vão de menos infinito a mais infinito, passando pelo 0, depois é 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso é uma linha. Uma linha. Na realidade, você tem os números imaginários e tudo mais, aí você forma esses fractais, que você acha que você vai mostrar tudo isso. Aí ele formou uma figura magnífica. Eu falei, rapaz, há muito mais no universo, além do que sonha a nossa vã filosofia? Com certeza. E você tocou num assunto agora desses números imaginários, né? O número imaginário, o I, que é a matemática, a gente aprende lá atrás, que ele aparece como definição a raiz quadrada de um -1. -1, né? Sim. Mas se você pergunta para qualquer matemático, eles vão dizer apenas que o número, o I, significa, ele é vamos dizer, uma estratégia, uma maneira, uma ferramenta, né, para se resolver equações polinomiais. Quando, na verdade, ele tem um significado. Todos os números têm significado. É isso que a pesquisa me mostrou. Né? E, recentemente, nessa pesquisa desse segundo livro que está diagramado, né, a gente percebe claramente que o caminho vai por ali. Porque a física quântica descobriu agora, finalzinho do ano de 2021, que as relações que se estabelecem dentro da física quântica, elas dependem de um número imaginário. Não é uma relação que a matemática emprestou. A física está atestando que o número imaginário é fundamental. Ora, então agora, ajuntando as peças, se o nosso universo veio de um vácuo quântico, né? E se estamos dizendo que o vácuo quântico ele necessita de alguma coisa imaginária em relação a ele, é porque existe alguma coisa antes desse vácuo quântico. Sim. Que é o que muitos cosmólogos, inclusive, e essa história começou com um padre jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chardin, que falou dessa ideia de que tudo começa num ponto lá atrás chamado ponto ômega, que muitos cosmólogos
concordam. E é exatamente o ponto ômega, é o que deve estar, com certeza, começando todo o processo. E o livro captou exatamente isso. As assinaturas desse grande matemático do universo, sendo vistas claramente. A Bíblia tem um versículo, né, Marcelo, que fala exatamente sobre isso, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que ele criou, nos números que ele criou, nas equações que ele criou, na equação de Schrödinger que ele criou. Schrödinger descobriu a equação, ele não formulou, né? Planck, Pascal, Newton, não é? Todas as leis, a periodicidade da tabela periódica com os elementos, grupos, períodos, uma ordem, aí alguém diz assim, né? O nada pegou nada para nada e criou tudo. Teria que ser um ser de extrema inteligência. Mas, Marcelo, vamos passar para o próximo aqui, né? O papo está super mega legal. Mas aí, olha, você não tem um livro só, né? Você tem o segundo agora, A Arte da Coincidência. Olha, que está aqui no nosso slide. A Arte da Coincidência, o código depurado na essência. Esse é o upgrade, a versão 2.0, é isso? Pois é. Na verdade, eu não tinha nem intenção eu não tinha intenção de fazer o primeiro, o segundo também, mas como as coisas começaram a se ligar cada vez mais precisas, vamos dizer assim, né? E eu percebi que as coisas estavam se juntando, porque, veja, você que é da ciência, a ciência moderna, todos dizem, pelo menos um parâmetro para se ter uma noção da linha do tempo, né? É de Galileu para frente, vamos dizer, né? Uhum. Agora, Sim. de Galileu para trás existia uma ciência que estava ali. Claro. Então, se você vai lá para trás, você consegue conhecimentos volumosos de muitas civilizações que ajudaram a criar a ciência moderna. Os egípcios com a medicina, a alquimia. Os persas, né? A alquimia, o pessoal fala alquimista, olha só, quanta boa química saiu da alquimia, não foi? Espetacular. Então, Sim. Agora, a hora que eu coloquei na linha do tempo e eu consegui ir atrás dessa parte anterior a Galileu, é que eu falei, agora tem que depurar mesmo. E aí foi que saiu o fio condutor para esse segundo. Então, olha, nós estamos colocando aqui, o pessoal está vendo aqui no nosso link, um site onde você pode consultar mais sobre as obras do Marcelo Teroca. O Marcelo Sambista ali. Gente, assista até o final, porque o papo vai ser super legal, a matemática vai ser super legal, a ciência vai ser super legal, mas vai ser mega legal. É realmente a palhinha que o Marcelo vai proporcionar a todos nós no final uma música fantástica. Esse aqui é o careca que você jogou com ele, né? Pois é, ele não era careca. Ele não era careca, cabelinho ralo. Isso aí, olha. Na época ali do Guarani. Então, olha, Marcelo, o nosso entrevistado hoje, olha só, gente, olha só, o nosso entrevistado hoje, gente, olha só, ele é engenheiro, ele é matemático, ele é professor, ele é compositor, cantor, escritor, e é um homem que, com todo esse conhecimento, entende que há um Deus. Olha só, tem gente que fala assim, olha, Pasteur já disse isso, né, Marcelo? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima dele. Um pouco de matemática, fica achando que você só tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com muita matemática, assim, você começa a enxergar o mundo dos números imaginários, fractais, esses números mágicos. Mas então vamos passar para os números mágicos. Gente, esse aqui é um pouquinho mais do livro do Marcelo. Tem uma resenha aí do seu livro. Está escrito assim, conhecimento como a razão áurea, a tábua logarítmica e os números primos fascinam e servem à humanidade há milênios. Suas aplicações vão desde a arquitetura, a biologia e tudo mais, tal. Como disciplina matemática e intuição, as artes, onde eu estava mesmo, como disciplina, matemática e intuição, ponto. A arte da coincidência explora as relações intrigantes entre expressões numéricas e fenômenos diversos evidentes no mundo, no universo e tudo mais. Que relações intrigantes seriam essas? Imagina, esses 5 números, eles parecem que calibram tudo. É uma coisa inacreditável.
eu falo isso porque cada descoberta, cada correlação, né? E eu falava, meu Deus, mas não pode ser coincidência isso. Por isso que eu falo a arte da coincidência, né? E coincidência tem um ditado do Einstein que fala, né? As coincidências existem para Deus ficar, não ficar aparecendo, né? As consciências dizem para... Ele estabeleceu todas assim. essas leis, não teria que ficar controlando todos os processos. Eu vou estabelecer uma matemática, as equações, e elas tomam conta, não é assim? Isso, mais ou menos isso, né? Uhum. Então, essa ligação, imagine, o número 1, imaginar que esse número 1, com 5 casas de precisão, você consegue, fazendo a seguinte conta. Você pega o número delta, que é o número do caos que a gente vai falar, aí divide pelo epsilon, que é o 5º número que foi descoberto, elevado a φ, que é a razão áurea, aí subtrai E sobre π. Isso aí dá 1. Olha, que coisa. O interessante é que não tem nenhum coeficiente diferente de 1. Isso aí dá 1. Mas aí eu vou para a química, né? Eu digo esse 1 na realidade, esse 1, veja só, o próton é 1. Mas ele é formado de 3 quarks. O nêutron é 1, mas ele tem 3 quarks, a trindade, né? Olha aí, tudo. Tudo é trindade. Trindade. Aí a gente você vê as 3 partículas atômicas, 1 que é 3, 3 que é 1. Olha, incrível. Mas, Marcelo, vamos finalmente para esses números mágicos, né? Você já está dando uns spoilers aí, falando um pouquinho. O número 1 dos números mágicos seria qual? A razão áurea, pelo que eu estou vendo ali, né? Isso, olha aí, ó. Fui eu que preparei, viu, gente? O que tá bom nesse slide aí, o que tá ruim é minha culpa, e o que deveria estar aí e não está, o Marcelo deveria ter... vai me corrigindo, isso. Não, então, essa razão áurea é interessante que, para se achar ela, é muito simples. Você pega um segmento qualquer e você, em algum momento, vai achar um ponto em que a proporção se estabelece. Você pega o tamanho total e divide pelo maior dos 2 tamanhos, e esse resultado vai se repetir a hora que você divide tamanho maior dividido pelo tamanho menor. Isso aí é a razão áurea. É o que a gente observa no girassol, nos caracóis, né? A gente está mostrando aí. Até na Mona Lisa. Mona Lisa, as proporções do rosto, né? O homem vetruviano lá, né? Sim, se você abre os braços, né? A sua altura, o comprimento, o cotovelo, a mão, tudo isso. E por que esse número é mágico, Marcelo? Ele é mágico porque a hora que você pega esse número e eleva ao quadrado, por exemplo, ele é um número... Com 9 casas de precisão decimais, ele é 1,618,033,988. Se você pega esse número e eleva ao quadrado, dá 2,618,033,988. Ele mantém a decimal. Se você pega o inverso desse número, dá 0,618,033,988. Ele mantém a decimal. Incrível. E parece que ele usou essa proporção, né? Parece que essa proporção, acho que para nós do design inteligente, né, Marcelo, a gente usa essa proporção, você fez todas essas contas, mas nós usamos essa proporção assim, olha, parece que um grande designer quis manter uma proporção, porque ele encontrou nessa proporção beleza, charme, harmonia, né? A razão áurea é ligada à harmonia. Veja só, o braço é funcional. A evolução diz que tudo tem uma utilidade. Mas harmonia, charme, beleza, não faz muito sentido, né? Deveria ser funcional apenas. Mas você vê que, além de tudo, é harmônico. O braço é harmônico com o punho os seus braços abertos estão em harmonia também com a sua altura. Tudo é harmônico nesse número mágico da proporção áurea. Os caracóis e tudo mais. Bom, todo mundo... Esse é bastante conhecido. A proporção áurea se fala muito. Mas e o π? O número 2? O π ele é interessante porque
Ele é formado, para você entender o número π, você pega uma circunferência, o que limita um círculo, né? Aí você mede esse arco completo e divide pelo diâmetro, que vai dar o π, né? Agora, o π é um número enigmático, porque a parte decimal dele não se repete e não existe um padrão até hoje, né? Tem até prêmios, as pessoas labutam a algoritmos cada vez mais refinados para descobrir o próximo e os próximos algarismos após a vírgula, né? E já chegaram ao número de 31 trilhões de algarismos após a vírgula do π. Mas o interessante... É um número infinito, então, Mas o interessante que eu percebi é que você, se analisar esses números separadamente, você não vai chegar a conclusão alguma. A hora que você junta, aí você entende. Por quê? O φ, que é a razão áurea, para você chegar nele de uma forma simples, sem precisar da geometria, você pega 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre uma fração contínua, você vai chegar no φ. Que coisa. Ele depende 100% incrível, do número 1. Sim. Olha isso. A unidade. Ele tem um padrão definido. Ele é a coisa padronizada, né? Enquanto que o π é o oposto complementar dele, é o despadronizado. E a hora que aconteceu isso, você falou das trindades, foi aí que aconteceu, porque a equação pioneira de onde eu parti, eu percebi exatamente que o φ e o π eram complementares. E eu explico por quê no livro, né? Mas tinha que ter alguém para mediar isso. E quem é o grande mediador? É o número de Euler. E por que eu cheguei nessa conclusão? Porque quando você pega uma função natural de base... Próximo aí, né? O número de Euler. Esse aí, número esse 3. Ezinho aí. Sim. Que ele sai desse limite aqui. Né? Esse E. Se você pega a função exponencial e elevado a x, se você derivar ela, dá e elevado a x. É a única função matemática que acontece isso. Quer dizer, é uma coisa constante, quer dizer, ele não se modifica. Ele intervém e continua. Então, ele é o grande mediador do processo. O número de Euler. Número de Euler. Magnífico. Mas, ó, Marcelo, tá aí, ó, no seu slide, que fui eu que fiz, né? Então, se ficou estiver bacana. errado, você pode pôr a culpa em mim. Legal. Mas tem ali, ó, eu achei esse negócio muito interessante lá, por isso que eu coloquei. O número de Euler está envolvido com radioatividade, com quanto você ganha de lucro nos seus investimentos na bolsa. Aliás, ele partiu disso, né? Ele partiu de uma condição... Não sabia, não. É uma condição de juros compostos? Juros compostos. O número de Euler surgiu, inclusive, na antiguidade, mas não chegou a grandes conclusões, mas começou de um processo de juros compostos. Então, ele governa todos esses processos aí, tem na biologia, na química, nas ondas eletromagnéticas, na eletrônica, teoria das probabilidades, mudanças de temperaturas, permeia o universo, então. Sim, que totalmente. Coisa. E o que é esse negócio de equação aí? E igual a 2 mais 1 sobre 1 mais 1? É uma forma de apresentá-lo, né? Isso aí que a gente chama de fração contínua, né? A fração contínua, se você pegar a parte decimal dele, né, que é 0, 718, 28, 18, 28, aí depois ela muda, tá vendo? 45, 90, 45. E se você pega a fração contínua, você deixa a parte inteira, 2. Aí você pega a parte decimal. O que é o 1 sobre? Vai buscando sempre o arquétipo do número. Aí vai gerando uma distribuição parecida com isso. Magnífico, muito bom. Ó, e vamos para o quarto. Que número é esse aí, ó? Esse é o número chamado, né, conhecido, foi descoberto em 1975, chamado número do caos, esse aí. É interessante a história desse número, porque muitos já estavam percebendo certos padrões, é o que leva à entropia, né? Entropia. É a desorganização completa. Sim. E a experiência que levou a essa conclusão era o gotejamento de água de uma torneira. Estava pingando, mantinha-se um padrão de pingos, né? Aí... Então, pingar a torneira não é assim tão inútil, né? Não aumenta só a conta d'água, né? Não, e aí, os que estavam fazendo a experiência aumentavam um pouquinho, percebia que
dobrava a quantidade de pingos, tinha uma relação entre o tempo e a quantidade. E eles foram aumentando, até que perdeu-se a ordem. Por isso que ele vem de um diagrama de bifurcação que aparece ali, né? Bifurca, bifurca, bifurca. Sim. E isso aparece em todos os lugares, dentro nas árvores. Você vê esse padrão, que é o fractal que a gente fala, né? Das folhas. Das folhas, dos flocos de neve. Flocos de neve. E vai por aí, do sistema, artérias, as veias, artérias, circulação veias, do nosso circulação, sangue. exatamente. Incrível. E que o quinto número, Marcelo, vamos lá. Esse foi descoberto. Epsilon. Quem descobriu? Pois é, então, aí que está. Existem 4 forças, né, entendidas pela física: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Disseram que a força nuclear fraca, Marcelo, outro dia eu estava lendo um artigo, ela é uma manifestação da força eletromagnética. E que, de fato, a gente teria, então, 3 forças, se a gente quer levar tudo para o universo trino, né? Mas há controvérsias, sim, são 4 forças. E, na verdade, o que o livro propõe, que, na verdade, a gente chega na conclusão que tudo são quintetos. Quintetos? Quintetos. Por isso 5 números. Sim. Porque, veja, se existe um elaborador, porque esse φ é um padrão, ele está ligado ao que a gente chamou de princípio primordial da elaboração. Sim. O π é o que não tem o padrão, cada um se manifesta de um jeito. Então, ele é o princípio primordial da manifestação. O E é o mediador, é o princípio primordial da mediação ou coordenação. E quando a gente ficou ciente do número do caos, que ele dava o final de um ciclo, ele estava fazendo um controle para começar o novo. Ora, se está quebrando o ciclo, tem que ter alguém que comece. A entropia, né? A segunda lei da termodinâmica, fica aquela briga de sistema fechado, sistema aberto. Se o Sol poderia dar energia para que a entropia aumentasse, não tem, né? Não tem como. Começamos com uma ordem total e esse número está mostrando que vai para o caos, né? Então, quer dizer, se tem alguém que termina, tem que ter alguém que comece. Que começa, com certeza. E a gente, nas pesquisas, eu li sobre Aristóteles, ele falava da quintessência. Quintessência, exatamente. Lá no Oriente falava do Akasha, que é o éter, que era exatamente o quinto, né? E eu fiquei cismado com isso e fui tentar entender o processo, né? E eu parti exatamente, você que é da área da química, existem vários éteres, né? Mas o único éter anestésico é o dietiléter. Sim, E o que acontece numa anestesia? Você tem os seus 5 sentidos mutados, mas você não faleceu. Quem que está te mantendo vivo? Um 6º sentido, que é a intuição. E eu falei, puxa vida, então esse sujeito aí, ele está dando uma contribuição muito grande. Esse sujeito aí, né, Marcelo? Esse sujeito aí tinha coisa aí. O sujeito é o que executa a ação, nesse sentido, né? Nesse sentido. Perfeito. Aí o que eu fiz? Eu fui cair na besteira, entre aspas, de fazer uma pequena conta, porque todos os grandes mestres que eu pesquisei falavam disso. E eu achei uma frase muito bacana que eles falam. A gente, hoje em dia, vive um mundo de competição, né? Infelizmente. Todo mundo querendo competir, quando, na verdade, a gente precisa se unir, né? E eu sou muito adepto do realismo, do relativo e não do absoluto. Mesmo porque eu acho que só existe um absoluto, né? O resto é relativo. O resto é relativo, me parece muito claro, sabe? E aí, esse estudo me mostrou claramente o que os mestres falavam, que tudo se baseia em leis proporcionais, proporções. Um dividido pelo outro vai dar um resultado. Então, quando você faz uma divisão de um pelo outro, você já está relativizando e já está juntando. E o que eu fiz? Eu peguei a soma dos prótons e nêutrons desse éter, C4H10O, né, que é o dietil, e dividi pelo número de elétrons.
É 74 dividido por 42. Esse número ficou na minha cabeça. E eu fiz essa conta, deu 1,762, 761 e tal. Esse epsilon. Esse epsilon aí. Aí eu falei, bom... Aqui, né, gente? Olha lá, 17632356889. É. Isso. Vai, continua ou ele... Não, e vai embora. Vai embora, infinitos aí. Aí vai embora. E aí, eu percebi, eu falei, bom, se esses números que a gente mostrou antes, eles partem de uma fração contínua, eu vou tentar descobrir a fração contínua desse número, né? A hora que eu separei a parte inteira, 1 do 0,763, eu fui fazendo a retroanálise. E a hora que eu fiz, apareceu 1 mais 1 sobre 20 mais 3. Tudo ao quadrado vai desse número. Eu falei, peraí. Não é coincidência. Logo na primeira decomposição eu cheguei nisso aí. Eu falei, tem coisa a mais aqui. O que é 1 sobre 20 e o que é 3? E na hora, foi um estalo que me deu. Eu falei, caramba, eu tinha lido uma vez que na constituição do DNA existiam 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. E o programa anterior foi exatamente sobre esses 20. Precisa dos 20, a gente não tem como se livrar dos 20. Não tem 19 nem 21. Não, é 20. 20. Olha, eles são hidrossolúveis. Aí eu comecei a achar correlações em cima deles. Sim. Mas antes de fazer isso, eu falei, peraí, 20 aminoácidos, isso aqui está ligado ao código genético. Aí eu olhei para o numerador, 1 é o códon de iniciação. E o 3 são os 3 códons de finalização. Finalização. É isso eu nunca entendi, né? Tem 1 e 3, né? Por quê? Olha, a matemática explica, né, mano? E a hora que eu leio o seu livro agora, eu falei, meu Deus. Você fala num dado momento, você fala que o DNA contém em si, né, o código e como é que você chamou lá? Você falou o manual de instrução dele. Ora, o manual de instrução é o metafísico que você se referiu no teu livro, que é o número 1. É o que chamavam de DNA lixo, né? Que hoje a gente sabe que é a meta-informação. Que é a meta-informação que você fala, que é o 1, que é a criação. Olha, que coisa. Maravilha. Pessoal, tá um papo super legal, mas eu vou ter que começar a chegar para o final, porque a gente não vai perder a palhinha do Marcelo, tocando cavaquinho. Olha, a arte da coincidência. Coincidência, né, Marcelo? Aqui é antevidência, é ciência, coincidência não tem nada. Onipresença. Você sabe que o Jung, Sim, da psicologia... Também tive que entrar nessas obras, e o Jung falava da sincronicidade. Eu não sabia o que era. E aí ele, numa tradução bem simples, sincronicidade é a coincidência com significado. Com significado. Marcelo, mas você também é músico. Sim. Além da matemática, nós temos a música. A música, na realidade, é uma manifestação da matemática. Certeza. Concorda? Até o 5º século depois de Cristo, né, a matemática, a música era um ramo da matemática. Um ramo da matemática. Eu fico estudando música lá, vejo as escalas e tudo mais, os sustenidos e bemóis. Eu fico tentando imaginar aqui isso na matemática. Explica um pouco melhor para os nossos ouvintes todos ali, né? Se você quiser olhar bem para a sua câmera. O que tem de matemática na música e como que a música também? Diz que a música é a forma que a gente mais se aproxima desse Deus. Sim. Explica um pouquinho. Então, a escala musical começou, que a gente tem notícia, tem informações que foi até antes, mas quem deu o pontapé inicial das escalas musicais foi Pitágoras, né? Que era matemático, era filósofo, era tudo, né? E quem arrematou, ajeitou as coisas no mundo, né, posterior foi Bach, né? Johann Sebastian Bach. Gênio. Ele percebeu que aquelas 7 notas justas que existiam, né? Na verdade, precisavam de complementos para fazer o fechamento da escala. Harmonia e aí eles descobriram que tinham 5 acidentes se juntando a esses 7. Então, se descobriram os sustenidos ou bemóis, né? São 5 notas. Tem o dó sustenido,
Ré. Ré sustenido, Mi. Do Mi você já passa para o Fá, ali não tem sustenido. Essa eu não entendi. Quando eu estava aprendendo música, eu falei, cara, não faz sentido esses pulos, esses acidentes, né? Mas tem todo sentido a hora que você começa a perceber as frequências. As frequências, sim. Porque de uma oitava para outra, você multiplica por 2 a frequência, né? Ou você vai para cá, você divide por 2, né? Que é a razão da criação. E aí, se você tem 12, o que o Bach fez? Você sai da frequência 1 e vai para a frequência 2, você está de uma diferença de 1 Hz, certo? Uhum. E você vai dividir em 12 pedaços isso aí. Então, você vai pegar 1 dividido por 12. Conclusão. O tempo de cada nota, a frequência de cada nota, na verdade, é uma progressão geométrica de razão 2 elevado a 1 sobre 12, que é a raiz 12ª de 2. A confecção pelo luthier dessas casas, podem ver que essas casas elas não têm o mesmo... ali naquela câmera. Elas não têm o mesmo tamanho. Uhum. Elas obedecem essa PG de razão 2 elevado a 1 sobre 12. O espaçamento é diferente. É incrível, uma PG. Né, pessoal? Você que toca violão aí em casa, seu cavaquinho, ó. Tudo matemática tudo aqui. Completamente. O cara fica pensando, né? Eu tiro de ouvido, né? Acha que é uma coisa. Mas, ó, então ele criou a música também. Sem dúvida, com certeza. E o Kepler dizia isso, né? O Kepler, 1600 e uns quebrados, né? Ele falava da orquestra sinfônica das esferas celestes. Ele falava, e ele não conseguiu provar, por quê? Porque ele tinha só 6 planetas. Uhum. E ele formulou uma ideia através da geometria. Por que da geometria? Porque a geometria era o ramo matemático mais desenvolvido naquela época. A álgebra não era o que é hoje, né? A teoria dos números estava evoluindo. Enfim. Marcelo, olha, vamos concluindo aqui, né? O papo está super, mega, hiper, extraordinariamente legal. Mas olha só, ele criou a matemática e com a matemática ele estabeleceu leis para governar o seu universo, para que o universo funcionasse. Mas ele também usou essa matemática para dar charme para esse universo. Você vê as cores, o colorido são ondas eletromagnéticas, frequências, né? Frequências. Claro, tudo é frequência. Usou a matemática para criar toda a diversidade dos elementos, né? Os quanta de energia, a periodicidade e tudo mais. E usou a matemática para deixar esse mundo extremamente charmoso com a música, né? Já pensou se não tivesse música, gente? Se não tivesse música, esse universo não seria tão magnífico, não é? O Nietzsche, que tem uma frase, né, que fala isso, o Friedrich Nietzsche, ele fala, sem a música, a vida seria um erro. Um erro. Sem a música que Deus criou. Mas chegou a hora, né, pessoal? Marcelo, Teroca, olha, você é um grande escritor, você é um grande matemático, um papo super mega legal, mas a gente quer que você também dê uma palhinha. Que música é essa que você vai tocar? Primeiro fala sobre a música, porque você falou para mim que dessa música também aponta de certa forma para esse grande Deus. Que música que é essa? É a música que tem a ver com, inclusive, o título do disco, né? Esse aqui foi o segundo trabalho autoral que a gente lançou, né? Sim, mostra aí para todo mundo. Isso. Um pouquinho para trás, para ver se entra no foco. Isso, aí. Elos do Samba. Elos do Samba, isso. Uhum. Foi, inclusive, esse disco teve a participação de grandes bambas da velha guarda do samba de São Paulo e do Rio, né? Uhum. Eles cantaram músicas minhas. E tem uma música que chama-se Meu Elo. Meu Elo. O elo de todas as coisas. Porque, frequentemente, e eu descobri, acho que com essas pesquisas, por que a grande maioria das músicas que eu compus era na madrugada. Eu acordava, eu tinha que descer, minha esposa já sabia o que era, nem perguntava. Eu saía, ia lá, pegava o cavaquinho, tentava enxergar a melodia que estava acontecendo e, de repente... a música estava pronta, vinha praticamente pronta. Então vamos lá, pessoal. Marcelo, nossa palhinha aí, tá contigo, pessoal. Vamos acompanhar o Marcelo. É um privilégio imenso ter você aqui e muito obrigado pela palhinha, viu, Marcelo? Vamos lá. Sinto, não posso provar
mas provo aquilo que sinto. Chegam sempre ao fim do dia, começam a soprar melodias. Nem consigo explicar, tenho até que parar com tudo que estou fazendo. Ficando mudo vou absorvendo cada passagem da harmonia. Tento encaixar a poesia, mensagem dos céus, presente dos bambas. Assim componho mais um samba, mensagem dos céus, presente dos bambas. Assim componho mais um samba. Sei que desconhecem fuso horário, sei que menosprezam sono alheio, mas quem sou eu para que protestar? Depositário popular, pretendo apenas conservar o elo forte que clareia meu norte. Mas quem sou eu para que protestar? Depositário popular, pretendo apenas conservar o elo forte que clareia meu norte. O elo forte que clareia meu norte. O elo forte que clareia meu norte. Muito bem, parabéns, pessoal. O elo forte que clareia, que dirige, o meu norte, meu rumo. Muito Certeza. bem, muito bem. Ó, pessoal, foi um papo super mega legal, não foi? Mais um grande convidado aqui do Fé e Ciência, um palestrante magnífico, um homem que, pela ciência, pelo conhecimento, enxerga claramente sinais na matemática, na música de um grande Deus, números mágicos, proporções áureas, épsilons, deltas, não é? Pis, fis, tudo indicando que um grande Deus fez todas as coisas. Não faz sentido, né? Uma grande explosão ter criado uma matemática dessa magnífica, perfeita, tudo interrelacionado. E a gente traduz nesse grande Deus, não é? É um Deus que eu procuro, o Marcelo procura, aquele Deus que diz assim, que nós o encontraremos quando o buscarmos de todo o nosso coração. Essa é a minha impressão, meu desejo também, né, Marcelo, que eu tenha encontrado esse grande Deus, porque eu procurei com todo o meu coração, que você também já tenha o encontrado, ou que encontre, que todos que estão nos ouvindo, quando procurarmos esse grande Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa matemática, com toda a nossa música, quando toda a nossa mente, na racionalidade, a gente vai encontrar, porque os sinais estão todos por aí. Marcelo, um imenso, imenso privilégio. Você está vendo ali, a gente tem 1 minuto e 30. As suas considerações finais. Quero que você olhe para aquela câmera. Olha, vai estar todo mundo olhando para você. A gente tem ali, vai ficar por muitos e muitos anos na internet essa entrevista magnífica que você deu. Mas o que é que, no final de tudo, você enxerga nessa matemática? A essência da matemática que você descobriu, esses números, qual seria? A essência é que pode gerar uma mudança completa no ensino. Magnífico. Porque você consegue aprender todas as coisas ao mesmo tempo se você usar dessa ligação desses números. Porque você sai de uma frente, você chega na outra, e chega na outra, e chega na outra, e vai chegando. Quer dizer, a questão do pragmatismo que hoje impera, né? Olha, essa matéria aqui, depois é a outra.
Não, isso aí com certeza eu tenho um absurdo, não sei quando vai acontecer isso. Já está acontecendo em alguns lugares, como eu citei a Escola da Ponte lá. Tem uma escola aqui em Cotia, chamado Projeto Âncora, é um espetáculo, eu fui visitá-lo. Eles estão usando a própria ideia do seu José Pacheco, que é o que começou lá a Escola da Ponte, né? E é um aprendizado holístico. E esses números só confirmam exatamente isso, que o aprendizado holístico vai mostrar um caminho que a sociedade pode viver juntas de uma forma sem grande competição, acho que é isso. O caminho da reforma, né? A reforma veio exatamente com isso, né? Calvino, Lutero, né? A educação, não é? A educação, o conhecimento que transforma a sociedade, com certeza. O ensino e nos aproxima desse grande Deus. Olha, Marcelo, muito obrigado. Estamos colocando aqui de novo, né, aqui embaixo, aqui, o link de você poder conhecer um pouco mais o Marcelo, as suas obras. Você gostou? Eu gostei, acho que todos gostamos. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma grande entrevista que mostra claramente as evidências desse grande Deus na matemática, na música, em todos os cantos e todos os lugares, porque os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Não somos um acidente cósmico. O nosso destino final não é a aniquilação no universo congelado, exaurido, mas é um relacionamento ainda mais próximo com esse grande matemático, com esse grande músico, o matemático dos matemáticos, o músico dos músicos, o que criou a matemática, criou os números mágicos, né, Marcelo? Criou todas essas coisas. Esse é o nosso destino. Mais um grande programa Fé e Ciência. Assista todos os programas na nossa playlist, IPP-TV, IPP-Play. Assista várias vezes esse programa fantástico com o Marcelo, e os próximos que virão, uma série agora incrível das palestras do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, te espera. Nos acompanhe sempre aqui no Fé e Ciência. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua atenção. Nos vemos no próximo Fé e Ciência.